Esse seu comentário é muito importante. O relatório que nós divulgamos dizia a respeito, basicamente, aos subsídios tributários, que são muito pouco transparentes para a população como um todo. O que nós estamos fazendo aqui é um subsídio via Orçamento Geral da União. Existem políticas de subsídio, por exemplo, no setor agrícola, existe subsídio através do Orçamento Geral da União. Então, a nossa preocupação é que a solução fosse compatível com a nossa restrição fiscal, e ela é, eu vou falar mais sobre isso, e que fosse absolutamente transparente o mecanismo que nós estamos utilizando. Então, o que me preocupa sempre é a existência de subsídios que não passam pelo Orçamento Geral da União e que não têm a adequada e necessária transparência. O que nós estamos fazendo é uma coisa absolutamente transparente. Existe custo? Sim, existe custo. O custo é de 9,5 bilhões de reais daqui até o final do ano. Como a Juliana falou, alguém precisa pagar essa conta. E essa conta está sendo paga com muito sacrifício através do Orçamento Geral da União, mas de uma maneira absolutamente transparente. Então, o que nós não gostamos e não faremos são subsídios implícitos que ninguém sabe quem paga e de que maneira eles são contabilizados. Não é o que estamos fazendo. Ministro, a gente está mostrando aqui no Bom Dia Brasil, ao vivo, que os problemas continuam, a resistência dos caminhoneiros, problema de desabastecimento, tem postos de combustível... Aí, galera, esses 9 bilhões quem vai pagar é eu e você, viu? Se lembra aí, viu? Vão pro posto abastecer. Vai pro posto abastecer. 16 centavos só diminuiu. Dizer que o governo vem dialogando com o movimento desde o início da semana passada. Evidentemente que a normalização da situação ela leva um tempo, porque os caminhões ficaram parados, estão no 8º dia de paralisação, então tudo para se normalizar, eu acho que ainda leva um tempo para que a economia volte a funcionar normalmente. Respondendo objetivamente sua pergunta, nós precisamos de duas coisas para viabilizar isso. Em primeiro lugar, o Congresso precisa votar a lei de reoneração da folha, porque é esta lei que vai permitir a redução de 16 centavos nos impostos que eu já mencionei. Em segundo lugar, nós editaremos hoje uma medida provisória que cria esse programa de subvenção econômica que nos permitirá fazer a redução de 30 centavos, portanto, compondo a redução de 46 centavos que estamos anunciando. Mas lá na bomba, quando é que a gente vai ver essa redução? Ela vai ser de 30 centavos imediatamente após a publicação dessa medida provisória e a aprovação da política de preços pela Petrobras, que será feita amanhã no seu Conselho de Administração, e os outros 16 centavos nós temos que aguardar a aprovação, do projeto de reoneração da folha. Então, a nossa expectativa é que, ao longo dessa semana, a gente viabilize, na prática, essa redução de 46 centavos. Tá vendo que tem mentira aí? Tá vendo que esses vagabundos tá mentindo? Greve não tem que acabar, tem que botar Temer para fora. Rua Temer, fora. Muita necessidade da aprovação do projeto de reoneração da folha. Só para deixar claro, não será nem hoje, nem amanhã, né? É ao longo dessa semana, Juliana. Ministro, voltando para a questão fiscal, essa concessão, esse subsídio de 9,5 bilhões de reais nesse momento, compromete ali a meta fiscal deste ano? A gente sabe que a gente tem uma meta que não é muito boa, é uma meta de um déficit de 139 bilhões para esse ano. Compromete ou não essa meta? O que pode impactar ali nas expectativas de mercado? Não, Waldo, não compromete. Mais uma vez, nós fizemos tudo de maneira absolutamente responsável. Então, tanto a redução de 16 centavos, ela será compensada pela reoneração da folha e outras medidas tributárias com impacto em 2016. Então, isso será neutralizado do ponto de vista fiscal. Com relação aos 9,5 bilhões que você me pergunta, nós faremos o seguinte, nós anunciamos no último relatório bimestral de execução orçamentária e financeira um excesso de resultado vis-à-vis a nossa meta do ano, que é de um déficit primário ainda, de 5,7 bilhões. Então, esses 5,7 bilhões serão utilizados, então nós estamos usando a margem que nós temos hoje, então usaremos essa margem financeira e orçamentariamente usaremos a reserva de contingência. Só que ainda faltam 3,8 bilhões para chegar aos 9,5 bilhões. De onde vem esse dinheiro? Esses 3,8 bilhões serão obtidos através de corte de despesas do orçamento. Então, nós teremos que, sim, cortar 3,8 bilhões de despesas da execução do Orçamento Geral da União deste ano para poder fazer frente a este gasto de 9,5 bilhões. Então, 5,7 bilhões virão do nosso excesso de resultado já divulgado e discutido com vocês,
e 3,8 bilhões efetivamente de cortes de despesas orçamentárias. Ministro, o governo cedeu mais uma vez, cedeu de novo para atender uma categoria, agora o senhor está dizendo que esse dinheiro vai sair dos cofres públicos, e a pergunta é a seguinte, outras categorias também têm reivindicações, há espaço para atender a outras categorias? Juliana, nós tivemos um problema... Aí, gente, o que é que tá acontecendo, tá vendo? Estamos ferrados. Temer manda o capacho dele pra Globo, porque Temer tem medo de resolver pessoalmente. Aí manda o capacho dele, ó. Aí o que é que acontece? A gente vai pagar todo o prejuízo. Vão pros postos de gasolina abastecer. Não sai do posto não, vai fazer a fila. Vão pra fila, abastecer. Restrição fiscal e também respeitada a Petrobras, que ela está sendo preservada nesse processo. Agora, objetivamente, nós não temos espaço para nenhuma concessão adicional. Então, fizemos o que era possível fazer para resolver uma situação gravíssima que exigia ação, exigia medidas imediatas para que o Brasil volte a funcionar normalmente. Ministro, como fica o crescimento da economia? A gente sabe que aquela previsão de 3% já caiu para 2,5%. Olha o que está acontecendo. Eles querem resolver tirar centavos do caminhoneiro para botar o caminhoneiro para trabalhar. Só mexer só com os caminhoneiros, somente para botar eles para trabalhar. E o resto que se dane. Rever estimativas de crescimento. Nós acabamos de soltar Botei não, minha filha, vocês não têm leite? para o ano de 2,5%, que é absolutamente consistente com a realidade atual e muito próximo à média de expectativas de mercado. Este movimento, eu não nego, é evidente que ele tem impacto na economia, o que a gente foi uma semana de paralisação, isso afetou as empresas, afetou a população. É difícil hoje você dizer qual é o impacto desses 8 dias de paralisação sobre o crescimento da economia. A minha avaliação é que nós, retomando a normalidade, aí temos condição de trabalhar para manter a economia nesse crescimento de 2,5%. Evidentemente que isso depende de uma que economia é 2,5%, pelo amor de Deus, né? Do nosso trabalho junto ao Congresso Nacional para aprovar... E o dinheiro rolando no bolso desses vagabundos. Para o Brasil, medidas que são importantes para a gente melhorar a eficiência, aumentar a eficiência da economia brasileira. Então, o trabalho não para, a gente precisa continuar e com uma agenda legislativa importante. Ministro, a gente vai acompanhar, então, como é que vai ser esse dia de hoje. Eu agradeço pela entrevista aqui no Bom Dia Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada, Paulo. Ana Paula. Obrigada, ministro, pela presença. Obrigada, Valdo. Juliana, a gente segue falando.